Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, quadrinhos e mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, sei que passou um bom tempo desde que a gente teve o último episódio, creio que foi em janeiro, né? 18 de janeiro. Estamos agora em março, mas o Pendurado na Estante está de volta. Estamos reformulados. Vocês vão perceber que a gente vai ter quadros novos, episódios temáticos, alguns episódios bem mais longos do que o normal. E olha que eu já falo muito. Mas eu estou muito animado mesmo, porque a gente vai trazer para vocês nesse agora 2022. A gente começou bem lento, mas vem aí, gente. Vem aí. E bom, para esse segundo episódio agora do ano, eu decidi trazer o que é, assim, sem nenhum tipo de eufemismo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. De verdade. E esse livro é O Nome do Vento. Bom, O Nome do Vento ele foi escrito pelo Patrick Rothfuss. Ele foi lançado em 2008, originalmente nos Estados Unidos. Depois ele ganhou uma edição nova, digamos assim, com mais visibilidade das editoras em 2011. Ele chegou aqui no Brasil em 2012. Bom, sobre o que fala O Nome do Vento? Bom, O Nome do Vento é o primeiro livro da Crônica do Matador do Rei. E ninguém sabe ao certo quem é o herói e quem é o vilão nesse universo criado pelo Patrick Rothfuss. Na realidade, essas duas figuras se concentram em Quote, que é um homem, ou Quixote, como vocês vão descobrir, que é um homem enigmático que se esconde sob a identidade de proprietário da hospedaria Marco do Percurso. E de uma infância numa trupe de artistas itinerantes, passando por anos vividos em uma cidade hostil e todo o esforço que ele faz para entrar numa escola de magia, O Nome do Vento acompanha a trajetória do Quixote e as duas forças que movem a vida dele. O desejo de aprender o mistério por trás da arte de dominar as coisas, que é a magia mais poderosa que existe, e a necessidade de reunir informações sobre o Chandriano, que são um clã de demônios que assassinaram a família dele no passado. Quando esses seres malignos reaparecem na cidade, nos tempos modernos, um cronista suspeita que esse misterioso Quixote seja o Quixote, que seja esse personagem principal de diversas histórias que rondam a região, e decide se aproximar dele para descobrir a verdade. E pouco a pouco a história do Quixote vai sendo revelada, assim como a personalidade dele, que é multifacetada. Um mago notório, um ladrão excepcional, um amante viril, um herói salvador, um músico incrível e um assassino infame. E nessa história cheia de seres fabulosos, heróis, vilões, ladrões, trufadores, amor, ódio, paixão, vingança, a gente entra numa trama extremamente bem construída, com personagens extremamente cativantes e que levou esse livro pro topo dos mais vendidos do New York Times. É um dos livros favoritos de Lin-Manuel Miranda. E, enfim, tá. Te introduzi você pro livro, a gente introduziu agora por que esse livro é bom. Cara, menine, meu querido, minha querida, esse livro é diferente de qualquer coisa que você já tenha lido na sua vida. Tô falando sério, eu sei que parece muita pretensão de ai não, é uma coisa assim, uau, você vai, uau, mas realmente é. Tipo, nesse caso, realmente é uma história, uma trama contada de uma forma que você nunca leu. Ela tem um formato, digamos assim, um frame narrativo familiar, sabe? Que é aquilo que temos aqui o tempo presente, na hospedaria, etc. Tem esse cronista e o coach vai lá e conta pra ele a história dele. E, curiosidade, o motivo da série ser falar que o primeiro livro é o primeiro dia é porque, segundo o próprio coach, ele ia precisar de 3 dias pra contar a história dele completa. E O Nome do Vento é justamente o primeiro dia. E, cara, o jeito como ele cria o clima do livro, tipo, eu lia e eu sentia como se eu estivesse na frente de uma fogueira e o Patrick Rothfuss está do outro lado, olhando olho no olho pra mim e contando a história. É uma sensação muito difícil de conseguir, muito rara, que eu
eu não lembro nem se eu já cheguei a sentir algo que foi o que eu senti lendo esse livro, de ter esse aconchego, sabe? Mesmo nas partes mais sombrias, quando rola o massacre da família do coach, quando rola tudo isso, e tu vê como esse trauma destrói a mente dele. Tem um capítulo incrível onde ele mostra todo o processo dele de lidar com a perda, de lidar com tudo isso que aconteceu. Mesmo nesses momentos assim, é uma coisa muito imersiva. Tu sente aquela tristeza, tu sente aquele trauma. E quando ele começa, digamos assim, a estudar, e quando ele começa, depois de anos, quando ele decide voltar ao sonho dele de entrar na Universidade de Magia, cara, é tão, tão recompensador pra ti. Porque é como se tu também tivesse conseguindo. É muito bom, é muito, 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 muito bom. É fenomenal, fenomenal, fenomenal. E isso se aplica para os outros personagens também, porque o jeito como ele constrói os outros personagens, os outros coadjuvantes, tem um personagem chamado Ambrose, que ele é basicamente o rival do Kvote na, na escola de magia. Nossa, cara, ele é insuportável. Eu nunca pensei que eu sentiria tanto ódio por um, por um personagem literário quanto eu senti por esse cara. E ele nem é um vilão principal, saca? Ele é tipo o rivalzinho, ele é o rico que acha que porque o Kvote é pobre, ele não devia estar ali. E aí, nossa, e tem outros personagens que são tipo os professores. Tem o interesse romântico do Kvote, porque enfim, claro que tem um interesse romântico, mas o jeito como ele cria essa figura dessa mulher, de nem te dar o nome dela por um bom tempo, só falando assim, características vão, assim, etc, etc, é tão, tão engajante que parece que tu mesmo tá se apaixonando pela mulher. Sério, o jeito como o Patrick criou essa narrativa e como ele cria esse universo, tipo, o sistema de magia dele, que é baseado em nomear as coisas, e tem uma certa pegada que me lembrou um pouco Avatar, Lenda de Aang, que ele envolve muitos elementos, né, água, fogo, terra e ar, mas ele também tem aspectos de física, porque ele trata muito sobre a conservação do calor que tu vai criar para poder criar um gelo, para poder criar um vento e essas coisas. E aí, o motivo de nomear as coisas é a magia mais poderosa é porque quando tu nomeia, tu não precisa ficar preso a essas leis físicas. Tu pode nomear e o negócio tem que te obedecer. E, cara, o jeito como ele vai abordando toda essa questão da arte dos nomes e vai te intrigando. E aí tem o Chandriano, que eles aparecem ali numa ceninhazinha, depois eles não aparecem mais, depois eles aparecem restos deles. Depois disso, tem uma parte onde aparece uma história. Isso é muito legal, porque o livro ele tem várias vezes ele pausa a narrativa principal e ele conta umas histórias pra ti. E tu pensa que isso não vai ser, digamos assim, eles não vão usar isso pra alguma coisa. Isso tá ali, mas não vai ser, tipo, necessário. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que tem informações cruciais. Todas as vezes em que ele para, essa pausa sempre tem um motivo especial. Sabe, é muito impressionante o que ele consegue fazer nessa história. Muito impressionante mesmo, porque tu pensa, não, eles vão para esse lado daqui, não, vão para... e aí ele vai para um outro lado. Tu pensa que ele vai ser superficial, tu pensa que ele vai ser pedante. Não, ele vai e transforma esses personagens que poderiam ser unidimensionais em pessoas reais. Eu lia e eu pensava, caramba, eu consigo ver verdade aqui. Eu consigo entrar nesse universo e perceber que essa pessoa existe. Que esse mundo é real e esse mundo não é real. Como é que pode, sabe? Nossa, é muito impressionante tudo o jeito como ele vai levando a história, como ele vai buscando trazer paralelos, ele faz aqui, eu não sei a palavra em português. Ele faz o foreshadowing, ele, digamos assim, ele te deixa entender o que vai acontecer daqui a pouco. Ele deixa isso subentendido, que vai vir uma coisa ali, ele deixa uma pista aqui. Ele coloca personagens que somem, depois eles reaparecem depois em um outro contexto. Ele mostra... Ele me lembra um pouco os livros de George R. Martin, mas ele tem... Eu sinto que tem um propósito maior.
eu sinto que o fato dele demorar, o fato dele te dizer onde cada coisa da cidade, onde cada ponto da cidade acontece, onde cada coisa da universidade está acontecendo, ajuda a tua imersão, porque tu consegue visualizar na tua cabeça exatamente o que está acontecendo, em qual espaço aquilo está se movendo, onde aquilo está indo. Nossa, e o gancho, meu amor, meus senhores. Nossa, sério, esse livro ele é satisfatório. Eu digo que embora ele termine em aberto, ele ainda possui uma conclusão boa, que tu termina ok, ele acabou o livro. Mas cara, não, eu fiquei desesperado pra ler o segundo livro. Desesperado, porque eu terminei e fiquei, meu Deus, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E, enfim, essa série ainda não acabou. Porque, assim como o George R. R. Martin, nosso querido Patrick Rothfuss não terminou ainda o livro. Nós sabemos que ele existe e que ele ainda está sendo escrito. Então, vem aí, eu espero. Mas fica aqui a minha recomendação. Acho que tá um pouco óbvio que o quanto eu fiquei apaixonado por esse livro. Ele é um livro que vem carregado de muito hype. E ele merece esse hype. Nesse caso aqui, o hype é real. E não se assustem pelo número grande de páginas. Eu sei que parece um comprometimento muito grande. E enfim, a gente talvez não tenha tanto tempo para isso. Mas confie em mim. Leia O Nome do Vento. Vai valer a pena. Não desperdice a oportunidade. No momento que você pegar esse livro e quando o livro engata, você não vai conseguir parar. E quando você terminar de ler esse livro, você vai pensar, meu Deus do céu, eu era uma pessoa antes de ter lido O Nome do Vento. E agora eu sou outra. É isso. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu tô muito feliz que tô voltando agora com o podcast de uma forma mais intensa, como vocês vão perceber. Eu tenho projetos especiais, como eu falei. A gente vai ter episódios Black, como nós vamos chamar, que vão ser episódios que vão ter ou um convidado, ou vai ter spoiler, ou ambos. Então, vai ser um episódio, provavelmente episódios mais longos, onde a gente vai poder abordar coisas mais detalhadamente. E então vai ter um episódio. Eu sempre falei que eu queria fazer alguma coisa pra falar mal de um livro. E vem aí, eu separei uma obra especial só pra isso. Então, muito obrigado por ter ouvido o episódio de hoje. Obrigado para quem tem apoiado desde o começo desse projeto. Obrigado você que está ouvindo agora, que conheceu agora, que está querendo saber mais. Meu nome é Lucas Mendes. Esse foi mais um episódio do Pendurado na Estante. E eu vejo você semana que vem.